Sim, sim, tá tudo prontinho, tudo preparado, mais uma história de amor, a história de amor e das mais bonitas, viu? Você vai com certeza se apaixonar por essa história lindíssima que eu tenho para contar. História das mais tocantes e comoventes. Traz o amor, os seus altos, os seus baixos, as suas dúvidas, o amor e as dúvidas, o amor e as grandes questões, o amor e as grandes polêmicas. Se você é do tipo de pessoa que gosta de discutir sobre o amor, você está no canal certo. Essa história está lindíssima. Prepare o teu coração. Só que antes de iniciá-la, eu quero fazer aquele pedido particular e especial. Seja membro do nosso canal. Isso é muito, muito, muito importante. Você gosta do Paulinho Boa Pessoa? Palavra? Então seja membro, porque o YouTube manda isso como sugestão e cobra da gente. Então, se eu não aviso, se eu não peço para você ser membro, você não se lembra, né? A pessoa, ela vem aqui para ouvir a história. E se eu não lembro desse serviço, é um serviço que a gente faz aqui, sabe? Se eu não dou esse toque, passa batido e naturalmente, espontaneamente, ninguém vai ser membro. Eu tenho que pedir. Então, eu estou pedindo a você, seja membro aqui do canal. Que ela vai crescer, tá? O número de membros. Aí eu tenho certeza que você pode me atender. Mais um pedido? Sim. Ô Paulinho, eu gostaria muito de ouvir as histórias do teu canal sem nenhum tipo de propaganda. Então, basta que você se torne YouTube Premium. É algo que tem na plataforma já há algum tempo, mas eu gostaria que você se tornasse YouTube Premium pelo nosso canal, porque aí você fortalece o nosso canal e dá força a ele, entendeu? Aí você vai ouvir todas as histórias sem nenhum tipo de comercial, mas não apenas as histórias, qualquer canal que você for no YouTube depois, quer ouvir uma música, quer ver filme, quer ver novela no YouTube, não tem mais propaganda, porque você se torna YouTube Premium. Vale muito a pena, acho que vale a pena, mas seja aqui pelo nosso canal. Quero pedir ainda que você se inscreva, nosso canal precisa crescer em inscritos. Estamos partindo aí para os 100 mil. Eu tô doido para receber. Dizem que quando a gente chega a 100 mil inscritos, o YouTube manda uma placa, né? E eu sonho receber essa placa. Agora, para isso, eu vou precisar de você. Me ajude, propague, fale com pessoas, porque para que se inscreva, qualquer pessoa pode se inscrever. Entendeu? Eu sei que você vem aqui ouvir a história todo dia e de repente você fala assim: Paulinho, mas eu já até me inscrevi. Mas você pode contribuir pedindo para tua filha se inscrever, o teu pai, a tua mãe, a vovó, a tia, o primo, aquele amigo, aqueles colegas de trabalho, né? Porque se eles se inscrevem, o canal se fortalece, ok? E tenho que fazer um pedido para você. Tem um outro canal nosso onde as pessoas vão ouvir as histórias sobrenaturais. Às vezes as pessoas me falam assim: Paulinho, eu adorava a história da meia-noite que você contava. Eu continuo contando histórias da meia-noite, só que agora eu publico essas histórias no outro canal nosso. Você vai encontrar assim, ó, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Coloca assim, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um, e você vai para esse canal nosso, que tem as histórias sobrenaturais. Perfeito? Abaixo aqui desse vídeo, eu sempre mantenho um link que te leva direto lá para o nosso canal. Então você pode se inscrever através desse link, entrar no novo canal, e eu chamo de novo canal, porque lá você tem todas as histórias sobrenaturais. Bom, eu acho que agora a missão está cumprida. Vamos à história de amor? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história belíssima de hoje aqui do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um.
meu amigo, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, Mirtes é meu nome. Mirtes, e hoje eu quero contar para você, para os seus ouvintes, a minha história. E se alguém me dissesse que a vida é uma caixa de surpresas, eu diria que é pouco hoje, depois de tudo que me aconteceu. Se alguém chegar em mim e falar assim: ô Mirtes, vem cá, a vida é uma caixa de surpresas. O pessoal tira o sarro do futebol, né? Diz que é uma frase pronta do futebol. O futebol é uma caixinha de surpresas. Essa frase ninguém falou. Porque todo mundo fala no futebol. Mas eu tô falando da vida, Paulinho. Então se alguém chegasse em mim e falasse assim: Mirtes, a vida é uma caixinha de surpresas, eu falava: ah, não, gente, isso é muito pouco mesmo. Porque às vezes ela não só surpreende, a vida vem e bagunça e desmonta e despedaça a nossa existência. Pois é, eu vou contar para vocês o que eu passei. Desejar para alguém, não desejo, mas também é uma história que me fez entender que o amor é capaz de atravessar qualquer provação, sabe? Qualquer abismo. Tudo começou faz alguns anos já, quando eu conheci o Camilo, o grande amor da minha vida. O Camilo é filho de turcos, lógico, nascido no Brasil, mas o Camilo, filho de turcos, o grande amor da minha vida, aquela pessoa pela qual me apaixonei. Como filho de turcos, ele só poderia estar envolvido com o comércio. O pai dele tinha uma loja de material para construção e ele mais ou menos foi naquela linha. Ele montou uma loja só especializada em vender tintas. Camilo, quando eu conheci, eu digo, eu não esperava que a gente fosse dar tão certo. É aquele amor que chega, toma conta, que envolve, te faz sentir que o mundo parou. Só parecia existir no mundo eu e o Camilo. A gente se conheceu de forma simples, até despretensiosa, mas o destino já sabia que a minha vida seria mudada para sempre. Era uma tarde comum, eu estava saindo do meu trabalho cansada, cheia de papéis. Bom, eu trabalhava no escritório de contabilidade. Você vê como é que as coisas vão ligando e tem ligação com o trabalho. E ele tinha montado a empresa, a firma, que é para fazer a loja de vender tintas. E naquela tarde ele precisava de um papel para poder regularizar a situação da loja, para poder abrir a loja. E aí quando eu estava saindo, ele falou: moça, você trabalha aqui, né, no escritório? Eu trabalho, por favor, eu preciso de um documento tal, assim. Eu já estava indo embora, caramba, mas não custava voltar. Especialmente porque quem me pedia era aquele rapaz que eu havia olhado para ele com olhos diferentes. Parecia até que eu já conhecia aquele homem de algum lugar, de alguma outra vida, de algum sonho. Ele sorriu na hora de fazer o pedido. Sabe, pedindo um favor assim, ele abriu aquele sorriso, eu dei outro sorriso para ele. Camilo voltou comigo até o escritório, ele me pediu esse favor. Me desculpa, eu acabei chegando um pouquinho atrasado, mas eu preciso de mais desse documento. Amanhã cedinho eu tenho que dar entrada, entendeu? Ali ele me ganhou. Conversamos, rimos depois, trocamos os números dos telefones. Olha, eu tô te ligando. É Mirtes, né? Sim, é o Camilo, aquele que foi te pedir o favor do documento. Queria retribuir. Que é isso? Ô Camilo, esquece, não precisa. Fiz com o maior prazer. Não, queria retribuir. Retribuir o grande favor que você fez, deu tudo certo. Já tô com a loja funcionando. Queria levar você para jantar.
E por mais que eu dissesse que não precisava, no fundo eu queria tanto. E dali em diante nós não nos desgrudamos mais um do outro. Camilo era aquele tipo de homem raro, atencioso, carinhoso, educado, trabalhador e respeitador. Me fazia rir como ninguém. Me fazia sentir amada, protegida e desejada. Cada dia ao lado dele parecia um presente que a vida me dava. Namoramos bastante, quase 3 anos. Quase 3 anos. Foi tempo bastante para eu concluir o meu curso de contabilidade. E aí veio o pedido que eu tanto esperava. O pedido do casamento. Ele foi romântico também nesse dia. Mirtz, você aceita ser a minha esposa, a minha companheira, a minha vida para sempre? Foi com lágrimas que eu respondi: sim, Camilo, é tudo que eu mais quero. E a partir dali mergulhamos de cabeça nos preparativos do nosso sonho. Escolhemos juntos a igreja, o buffet, a decoração, convites. Visitamos dezenas de lugares até achar o espaço perfeito para a festa. E quando nós encontramos, eu olhei para ele e falei: aqui, amor. Aqui que a nossa história vai se eternizar. Ele me olhou com aquele olhar cheio de amor e respondeu: eternizar, sim. Eternizar para sempre. Eu falei: eternizar já é para sempre, Camilo. Tá, mas eu tenho que falar forever. É do inglês. A gente tem que falar forever, para sempre. Nossas famílias estavam radiantes. A minha irmã Neiva, minha melhor amiga. A Joyce rivalizava com ela como melhor amiga, só que a Neiva era minha irmã. E a Joyce amiga mesmo. Meu pai e Juarez, todos vibravam de felicidade. Eu não citei a minha mãe, porque lamentavelmente eu tinha perdido já a minha mãe. Todos vibravam de felicidade. Eram meses de correria, de estresse, aquele friozinho na barriga que só quem já organizou um casamento entende e sabe. E então chegou o grande dia. Dia da noiva. Meu Deus do céu, é um nervosismo, Paulinho. Paulinho, não adianta eu te contar, você não vai nunca passar por isso. Mas toda mulher que está te ouvindo já passou ou passará, de alguma forma, pelo dia da noiva. Então eu acordei cedo, nervosa, ansiosa, com o coração batendo acelerado. Eu fui pro salão com a Neiva, a Joyce, minha melhor amiga, rodeada de amor e de cuidados. A minha mãe, lógico que ela fazia muita falta. Mas sabe, a Neiva, minha irmã mais velha, a Joyce, minha amiga, elas me cercavam exatamente para eu não sentir tanta falta da mamãe. Mamãe que eu havia perdido quando eu tinha 11 anos de idade. Já tinha bastante tempo quando eu me casei. Os olhos marejados, meu pai mesmo tentando parecer durão, não escondia o orgulho e a emoção. Quando o maquiador terminou a maquiagem dele, assim, eu olhei no espelho e pela primeira vez na vida eu me senti de fato uma princesa, porque toda noiva no fundo é uma princesa. É hoje, chegou o dia. Hoje eu me torno a esposa do amor da minha vida. E pensar que tudo começou devido a um atraso para pegar um documento. Comecei a lembrar, né, a história do escritório de contabilidade que eu havia acabado de fechar. O escritório não era meu, não me pertencia. Mas eu tinha fechado o escritório, estava saindo. Aí ele precisava do documento, eu voltei, ele quis retribuir o favor que eu havia feito. Não era bem isso.
Porque nem todo cliente retribui os favores que a gente faz, né? Mas ele fez questão. Comecei a lembrar aquela história toda. Eu sorria e chorava ao mesmo tempo, sabe? O coração parecia querer saltar do peito. Ao chegarmos em casa, eu percebi que o meu pai estava estranho. Meu pai estava nervoso, assim, sabe? Andando de um lado para outro. A Joyce, a minha irmã mais velha, começou... A Joyce é minha amiga. A Neiva, que é a minha irmã mais velha. As duas, a Joyce e a Neiva, começaram a trocar olhares, assim, indicando que alguma coisa não estava certa. Foi quando meu pai olhou nos meus olhos, segurou assim minhas mãos. Eu até achei que ele ia falar alguma coisa, porque era o dia do meu casamento, né? Sabe como é que é pai, né? Achei que fosse isso. Ele se aproximou. Mirtz, minha filha, eu achei que ele fosse dizer assim, o dia vai ser, né, muito importante para você, quero te desejar. Não, o caminho foi totalmente diferente. O caminho foi outro. Mirtz, minha filha, o Camilo, ele não virá para vocês se casarem. O que, pai? O senhor tá falando? Camilo. O Camilo não virá para que vocês se casem. Pai, para de brincadeira, o senhor não é de fazer isso? O que o senhor tá falando? O senhor não vai me dizer que o Camilo... O Camilo, ele desistiu? Ele desistiu de se casar, pai? Não, não é isso, Mirtz. É difícil dizer. Mas ele sofreu um acidente, ele está internado. Assim que você saiu, o pai dele me ligou para avisar. Internado? Que hospital, pai? Na Santa Casa. Como é que ele tá, pai? Ele tá bem? Não, não, isso eu não sei dizer assim pra você, entendeu? Não, isso não pode estar acontecendo, pai. Não é possível. Eu repetia em choque. Em choque, porque estava tudo pronto pro casamento. Tremendo, sentindo minhas pernas falharem. Naquele instante meu mundo desabou. E quando eu achei que nada mais poderia me surpreender, o telefone da minha casa tocou. Joyce, a melhor amiga, atendeu. E eu só vi que a Joyce ficou pálida ao atender o telefone. Mirtz, é do hospital. Meu corpo inteiro gelou. Peguei o telefone com as mãos tremendo e ouvi do outro lado da linha. Senhora Mirtz, aqui é da Santa Casa de Misericórdia São Vicente. O paciente Camilo está consciente no momento e está pedindo a vossa presença aqui. A senhora poderia comparecer aqui, por favor? O que aconteceu, moça? O que houve? Por favor, venha até aqui. O médico vai te explicar tudo direitinho. Mas ele tá bem. Tá consciente. Venha cá. O horário do nosso casamento estava se aproximando. Aconteceria o casamento dentro de 2 horas depois disso. Tínhamos compromisso com os convidados, precisávamos comunicá-los se vai haver, se não vai haver casamento. Meu pai, os irmãos do Camilo, uns amigos cuidariam disso, avisariam aqueles que conseguiriam chegar exatamente no horário marcado, aqueles que viriam até a igreja. E eu, diante da ligação lá da Santa Casa, eu corri feito louca, mais uma vez conduzida por Neiva, a irmã mais velha, e também a Joyce, a minha melhor amiga.
E quando eu cheguei ao hospital, o médico me levou até o quarto. E ao abrir a porta, lá estava ele, meu noivo Camilo, deitado, pálido, com vários aparelhos ligados, olheiras profundas, o corpo magro, abatido. Quando me viu, os olhos dele se encheram de lágrimas. Com a voz fraca, ele sussurrou: "Ô Mirtes, me perdoa, amor. Eu não consegui." Meu corpo inteiro se desmontou. Eu me abaixei à altura da cama, segurei a mão dele e, chorando, perguntei: "O que houve, amor? O que é isso? O que está acontecendo? O que você não conseguiu?" Ele chorava. Ele estava muito emocionado. Aí o médico me chamou até a sala. E ali eu descobri a verdade que me esmagou. Camilo estava doente. Com tumor no cérebro. Descoberto dias antes do nosso casamento. E ele não quis me contar. Não quis me ver sofrer. Mas foi justamente no dia do nosso casamento que ele sofreu uma convulsão na rua. Caiu e bateu a cabeça, socorrido por estranhos que o levaram até o hospital. E desde então ele estava lá. Naquele momento, então, tudo fez sentido. E ao mesmo tempo, tudo se despedaçou. Eu, quando voltei nervosa para conversar com ele. E eu usei até a palavra idiota. Eu não deveria ter usado, mas eu usei. "Você é um idiota! Por que você não me contou? Por que você não me falou, Camilo? Deveria ter me contado." "Mas eu te amo, Camilo. Eu te amo. E se é para lutar, a gente vai lutar junto. Mas você tinha que ter me contado, seu idiota." Eu falei isso segurando a mão dele. E foi assim que começou a batalha mais difícil das nossas vidas. Passei a viver dentro daquela hospital. Era um hospital e maternidade Santa Casa. Quem vive no interior sabe como são os hospitais grandes. O único, sim, importante da cidade. Tem uma parte que é hospital e tem uma parte que é maternidade. De vez em quando, para me distrair, eu passava para o lado da maternidade. Eu ia até o berçário da maternidade. Via os bebês que tinham nascido. 1, 2, 3. Às vezes até 4. E eu ficava pensando: meu Deus, tanto que eu queria formar minha família, ter meus filhos com Camilo. Aí, ali, aquela parte da maternidade tinha uma alegria na Santa Casa. Aí quando você atravessava para o lado onde estavam internados os doentes mesmo, aí mudava tudo. Mudava completamente. E era do lado que estavam os doentes que eu passei noites sem dormir, cuidando dele, orando, torcendo, chorando, lutando. E no meio dessa luta, eu conheci o Dirceu, o neurologista do Camilo. Dirceu, ele era o médico que cuidava do Camilo. Diferente. Ele tinha uma sensibilidade rara. Era gentil, educado, atencioso. Nos piores dias, ele me trazia um café e perguntava se eu havia comido. Segurava minha mão. "Calma, amigos, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu estou estudando uma forma de fazer essa cirurgia. Eu sou especialista nisso. Quer dizer, estudei e me preparei para isso. Eu quero ver se eu consigo extirpar este mal que tanto incomoda o Camilo. E a você também.
É só uma questão de tempo. Tenha calma. E ele começou a me dar muita atenção. O doutor Dirceu começou a me dar muita atenção. E ele sempre conversava, ele sempre me fortalecia, ele sempre me dando aquela força. E sem que a gente percebesse, nós começamos a nos aproximar. Conversávamos horas a fio. Ele me ouvia, eu chorava, eu desabafava, ele me entendia, me acolhia. Quantas e quantas vezes eu chorei no ombro dele. Ele me fazia rir quando eu achava que não havia mais motivo para sorrir. E sem querer, sem planejar, sem permitir. Essa palavra é muito importante, eu vou repetir. Sem permitir, sem permissão. Eu comecei a perceber que o Dirceu se apaixonou por mim. E por mais que eu tentasse não admitir, uma parte de mim tão carente, tão despedaçada, começou a sentir algo também. Não, eu não sou esse tipo de mulher. Eu amava o Camilo, lógico. Volúvel, não me acuse de que você não sabe. Não me acuse do que você não sabe. Não me acuse daquilo que você não viveu. Não sou volúvel. Eu amava o Camilo. E eu jamais poderia traí-lo. E eu não iria traí-lo. O tempo foi passando. Entre altas e baixas, entre exames, cirurgias, noites intermináveis. E quando eu já estava quase sem forças, a notícia veio através do Dirceu. Menina Mirtz, dá um sorriso aí. Por quê? Dá um sorriso aí. Mas por quê? Eu tô falando, dá um sorriso aí primeiro. Tá. Tô sorrindo. Pois olha, não é que eu seja um exímio neurologista, um exímio cirurgião neurologista. Eu tenho certeza absoluta que Deus guiou minhas mãos. Eu consegui extirpar o tumor do cérebro. Eu consegui extirpar o tumor inteiro do cérebro do Camilo. Eu posso dizer com muita responsabilidade que ele vai se recuperar de uma maneira espetacular. Que daqui 100 anos ele pode até morrer do coração, de gripe, mas disso aí ele não morre mais. Jura? Juro. Juro. Posso te dar um abraço, Dirceu? Por favor. E nós nos abraçamos. Chorei no ombro dele, agradecendo o milagre. E embora ele fosse ciência, mas eu dizia, um milagre. Ele próprio admitiu que foi Deus que guiou as mãos dele. O Camilo estava livre do tumor. Ficou mais 5 dias na UTI, depois para o quarto. Mais uma semana no quarto. A preocupação era só o ferimento para abrir crânio, essas coisas.
Ao longo desse tempo de uma semana, ele teve alta. Ele teve alta. E quando o Camilo saiu do hospital, ele me levou até a igreja onde nós iríamos nos casar. Só que dessa vez era para agradecer. Se ajoelhou perante o altar, agradeceu a Deus, a Nossa Senhora, a sua cura, e tirou uma caixinha do bolso e disse: Mirtes, me perdoa, mas a vida nos deu e me deu essa segunda chance, e eu quero viver essa chance com você. Vamos nos casar o mais breve possível. Mesmo que não haja mais a festa, mas o nosso casamento vai acontecer o mais breve possível. Eu chorei de agradecimento, eu ri, eu tremia e falei: sim, 1000 vezes sim. E nessa euforia, juntamos os familiares e os amigos mais íntimos. Conversamos com o padre da nossa paróquia. E o casamento aconteceu num prazo de 10 dias pós-hospital. Foi simples. Foi simples, mas feito com verdade. Meu pai, seu Juarez, minha irmã Neiva, a minha amiga querida Joyce. Da parte do Camilo, a família, seu Claudionor, Dona Sônia, os irmãos dele, Mohamed, o pai, Mohamed, o avô. E olhando para trás eu entendi que às vezes a vida desmonta tudo para lá na frente reconstruir. Só que dessa vez, mais forte, mais bonito e mais verdadeiro. Depois do nosso casamento simples, cheio de amor, eu achei que, enfim, a vida ia nos dar uma trégua. Que os ventos iam soprar a nosso favor. Afinal, depois de tudo que passamos, merecíamos um pouco de paz, né? Mas a vida não é tão simples assim. Não. Os meses seguintes foram de reconstrução. Camilo, ele ainda fazia fisioterapia, tinha que voltar à Santa Casa para exame, acompanhamento, ressonâncias. Tudo isso era necessário. Cada consulta era um teste para o nosso coração. A gente se olhava, segurava forte uma mão no outro e torcia para ouvir palavras que fossem aquelas dele, Dirceu. Doutor Dirceu, o neurologista. Opa, tá tudo bem, Camilo. Graças a Deus. Mês após mês. Tá tudo bem, Camilo. Nenhum resquício mais do tumor. Eu estava muito preocupado com isso, sabe, Camilo? Eu queria extirpar por inteiro. E parece que foi o que aconteceu. Obviamente que a resposta ainda não é definitiva. A gente vai precisar de pelo menos mais uns 4 anos para que eu diga a você nunca mais. Mas por hora eu posso dizer, Camilo, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. O tumor havia sido completamente removido. Nenhuma sequela grave ficou com o Camilo. De vez em quando ele tinha assim, uma perda de equilíbrio, mas muito mais ligada essa perda de equilíbrio ao labirinto, porque havia uma descompensação. Então ele tinha uma perda de equilíbrio de pender para o lado esquerdo, assim. Ele de vez em quando ele estava andando normal e de repente o corpo dele pendia para o lado esquerdo. Mas o médico falou que era normal. Só que se por um lado
A saúde do Camilo ia bem. Por outro, o emocional ainda estava em frangalhos. Vai, me xinga! Você que está habituado ou habituada a julgar as pessoas de maneira precipitada. Me xinga! Sim, porque eu carregava dentro de mim uma mistura de gratidão e de culpa. Gratidão pela vida do Camilo e culpa. Porque no meio daquele furacão, o meu coração, por alguns instantes, fraquejou. E por mais que eu tentasse esconder, havia um nome que insistia em ecoar nos meus pensamentos. Dirceu. O Dr. Dirceu. Aquele homem que segurou meus pedaços quando eu nem sabia mais quem eu era. Aquele abraço no corredor da Santa Casa ainda queimava na minha memória. Camilo, meu marido, perceptivo como sempre, notava meu silêncio, meus olhares perdidos. E numa noite, enquanto jantávamos, ele largou assim nos talheres, segurou a minha mão e com os olhos cheios de amor me falou: Mirtes, eu sei que não foi fácil para você. Quer dizer, não foi fácil para ninguém, né? Eu sei que na Santa Casa você viveu um inferno. E eu também sei que você não passou por isso sozinha. Não entendi, Camilo. O que você tá falando? Que você não passou por isso sozinha. Eu percebi. Percebeu o quê? Eu percebi você e o médico Dirceu. Quando ele falou assim, meu coração disparou. Porque eu tinha certeza absoluta convicção e certeza de que ninguém tinha percebido nada. Eu apenas era grato ao médico que havia salvado a vida do meu marido. A minha mão gelou. As palavras sumiram da minha boca. Eu, Camilo, me perdoa. O quê? Você percebeu o quê? O doutor Dirceu? Sim, eu sou muito grata a ele. Lógico que você também é. Você ainda mais do que eu. Ele apertou a minha mão. Camilo olhou nos meus olhos. E com uma serenidade me desarmou ao dizer: olha para mim, Mirtes. Eu não tô bravo. Eu não tô magoado. Eu só quero que você seja sincera. Sincera mesmo. E no fundo do seu coração, bem lá no fundo do seu coração, existe um pedido para você. E eu tenho certeza que esse pedido não me inclui. Para de falar bobagem, Camilo. Mirtes, escuta. Eu te amo tanto que, se for para te ver feliz, eu te deixo ir. Sabe, depois que eu renasci, porque eu renasci. Depois dessa cirurgia eu renasci. E desta vez renasci pela proteção óbvia de Deus, de Nossa Senhora, em quem eu tenho tanta fé, mas pelas mãos de um médico espetacular, que também merece ser feliz. Vocês se gostam.
Eu já sei. Eu já percebi. Eu já até escutei. Seja feliz. Eu não posso te impedir. E principalmente não posso impedir a felicidade de quem salvou a minha vida. Eu naquele momento, eu desabei. Eu chorei, mas eu chorei como nunca, porque que tipo de amor era aquele do Camilo? Deve ser admirado ou não? Amor gigante? Sim. Generoso? Sim. Capaz de abrir mão? Capaz de abrir mão de si mesmo pela felicidade do outro. Esse outro, obviamente, não era um qualquer. Esse outro era o homem que havia salvado a vida dele. E foi ali que eu tive a certeza mais do que absoluta sobre o que seria a minha vida. Segurei o rosto do Camilo, olhei dentro dos seus olhos e, soluçando, eu falei: Camilo, eu te amo, Camilo. Eu te amo mais do que tudo. Eu nunca mais da minha vida quero te perder, Camilo. Você é meu lar, você é meu amor, você é minha vida. O que aconteceu, Camilo? Quer dizer, eu até te respondo. Aconteceu mesmo. A sua sensibilidade é uma coisa tão aflorada que você percebeu mesmo. Mas o que aconteceu foi só um momento de desespero, de fragilidade. Deve ter havido mesmo alguma coisa entre mim e o doutor Dirceu. Mas o que eu sinto por você é maior, mas muito maior do que tudo. Você uma vez falou que... Você até usou uma expressão em inglês, que o nosso amor seria forever. Eu falei que a gente iria eternizar, e você falou, não, vamos eternizar e vai ser para sempre. Eu falei que era a mesma coisa. Hoje talvez eu entenda a diferença. E eu quero te dizer que o que eu sinto por você está eternizado e será para sempre. Forever, como você falou. Ele sorriu, me puxou para perto dele e com os olhos marejados falou: Então bora viver, meu amor. Porque a vida é agora. E eu não quero mais perder nenhum segundo ao seu lado. E foi assim que fizemos. Começamos uma nova vida. Uma vida onde o que importava não era mais ter, mas era ser. Ser feliz. Na verdade, eu posso colocar no plural. Sermos felizes, sermos livres, sermos parceiros. Morávamos num apartamento imenso. Vendemos aquele, compramos um apartamento menor. Camilo continuou tocando a sua loja. Eu pedi demissão na empresa, na contabilidade. Agora eu era contabilista formada. Eu acabei abrindo depois um pequeno ateliê, uma papelaria personalizada. Fazia convites, inclusive de casamento, álbuns, diários, agendas, tudo artesanal, feito com amor. E foi nesse ateliê que eu descobri que amor também se multiplica. Um dia, enquanto eu fazia álbum de casamento, eu comecei a passar mal. Achei que fosse estresse, ansiedade, mas depois de insistência da minha irmã Neiva, fiz um exame e 2 listras, positivo. Eu tô grávida, meu Deus! Eu tô grávida, Neiva!
Quando eu contei para o Camilo, ele simplesmente caiu de joelhos no chão e colocou as mãos no rosto. Chorou muito, me abraçou tão forte que parecia que queria se fundir a mim. A vida é a vida me dando tudo de volta, Mirtes, tudo de volta, ele repetia entre soluços. 9 meses depois, nasceu meu maior presente, Lorenzo. Eu tinha esse nome escolhido. Um bebê lindo, saudável, forte, que chegou para provar que o amor sempre vence, que depois da tempestade sempre tem um arco-íris. Camilo se tornou o pai mais incrível que eu poderia imaginar. Contava para ele tudo o que se passava na vida do nosso filho, enquanto ele estava comigo, e ele, Camilo, quando eu chegava da loja, se derretia em amores, trazia tinta para que ambos pintassem. Havia uma parede que ele chamava de painel. Ele adorava pintar com o Lorenzo. Cantava para o Lorenzo. Camilo tocava violão. Fazia piadas, caretas, inventava musiquinha. Eu olhava tudo aquilo e pensava, meu Deus, como eu sou grata, como eu sou abençoada. E o médico? E o Dirceu? E o doutor Dirceu? Não foi de minha parte. Partiu do Camilo. Era aniversário de 1º ano do Lorenzo. De repente, entre os convidados, chegou o doutor Dirceu. Levei um susto. O Camilo falou para mim, fui eu que convidei, Mirtes. Devo a minha vida a esse cara. Devo a minha vida a ele. Ele chegou sorrindo, o doutor Dirceu, trazendo um presente. Me abraçou, como quem abraça uma velha amiga, e disse, sabe, Mirtes, eu sempre soube que o seu coração já tinha dono. Eu fico feliz de verdade por ver que você escolheu ser feliz. Hoje, ele é nosso amigo. E pouco tempo depois encontrou o amor da vida dele. Também casou, teve filhos. E seguimos assim. Cada um no seu caminho, mas com gratidão e carinho pelo aquilo tudo que construímos. Olhando para trás, eu entendo que a vida não quis me machucar. Ela só quis me ensinar. Ensinar que o amor de verdade, aquele que é para a vida inteira, resiste. Resiste à dor, resiste ao medo, resiste a provações, resiste até ao abandono. Porque nem sempre o que parece abandono é falta de amor. Às vezes é medo, é desespero. Hoje, se alguém me perguntar se eu acredito em milagre, eu respondo sem pensar, sim. Eu sou o milagre da minha história. É um milagre. Meu amor é um milagre. O que aconteceu com meu marido foi um milagre. Foi competência de um tremendo cirurgião, sim. Competência de um tremendo cirurgião, mas ele próprio admitiu que naquela cirurgia, para extirpar aquele tumor do Camilo, a mão dele foi guiada por Deus. Essa é a minha história. Uma história de amor na beira da vida. Sou Mirtes. Por favor, eu prefiro não revelar o meu sobrenome. Ainda moramos numa cidade que não é tão grande assim. Hoje, ela chegou a 100 mil habitantes. Meu marido continua tendo a loja de tintas, a Casa das Tintas, inclusive é o nome da loja. Casa das Tintas. E vive a colorir a vida de muita gente. O neurologista foi embora daqui. Disseram-me que ele tinha ido para São Paulo, atua hoje na grande cidade.
com certeza salvando vidas de muita gente. Essa era a história que eu tinha para contar. E vou ficar esperando muitos comentários a partir de agora. If I keep it honest, David, will you play with me? I will smile within the pictures and then let the music breathe. We'll let laughing in the lyrics, setting prose in all its pain. Leaving distance from those cynics, we will keep them all at bay. Bom dia, Paulinha, aqui é a Sueli de Jabaquara. O que houve entre eles foi mais uma carência, mas o amor mesmo que ela sempre teve foi com o marido dela. E a vida que segue, gente. Quem que nunca se sentiu atraída por outra pessoa, mas o amor verdadeiro é o que permanece. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Rádio Capital. O amor, ele é assim. Ele dá liberdade. Ele não aprisiona. Ele resiste. Ele se supera. Ele faz a pessoa ficar forte, mesmo nos momentos mais fracos. O amor, ele cria raízes e vai se moldando com o tempo. E é com o tempo que a gente aprende se ele é verdadeiro ou não. Mas ele se torna verdadeiro a partir do momento quando ele também se torna marca na nossa vida. Assim é o amor. O amor é uma marca. Take on all of the problems like he turns mud into cider. And we'll sing through the noise. Joy, joy, joy. I am trying to remember how I came into this place. I know the affirmation brought their promises of fame. Could my love for spotlight bring your greater love for grace? Shows are all over, you're the reason why I stay. We'll sing through the noise. Joy, joy, joy. David was the audience, always on your mind. Were you looking for connection? Was it hard to find? I am dressed for the occasion, I am in my Sunday best. I will play my heart out and forget about the rest.